aqui também que eu esqueci de agradecer a Wandeilma, cadê ela? Wandeilma, que presente do céu, a nossa intérprete de Libras, você foi fantástica, enviada verdadeiramente lá de Deus mesmo, para abençoar nosso povo e aqueles que necessitam dessa assistência aí. Deus lhe abençoe, muito obrigada mesmo, nossa igreja lhe ama, viu? Wandeilma é daqui da nossa igreja, irmãos, e ela tem se aperfeiçoado nessa atividade, e eu sei que Deus vai abençoar ela cada vez mais profundamente. Alguém está me perguntando como que vai ser a Santa Ceia. Eu esqueci de explicar, mas a Santa Ceia vai ser realizada normalmente. Você vai providenciar durante a semana, não é possível que você tenha um pãozinho, providencia aí um suquinho de uva, gente, é suco de uva, viu? Bem integral de preferência, né, para você não engordar, brincadeirinha. Mas um suco de uvinha e com um pãozinho, e aí a gente vai estar ministrando a ceia com você, você vai estar na sua própria casa, aí sendo ministrado com esse culto tão lindo de celebração que vai ser domingo. Se prepara, porque vai ser forte na terra, em nome de Jesus. E aí agora, vamos então para algumas perguntas, e a pergunta é, a primeira de todas, fica aí ligado, minha gente. Qual a diferença entre o judaísmo e o cristianismo? E por que os hebreus eram tão arraigados ao judaísmo? Ótima pergunta, principalmente para explicar esse contexto que foi pregado nessa noite. Queria que o pastor está aqui comigo, meu filho Jasso Augusto, aspirante a teólogo, mas antes de tudo, ministrante da palavra de Deus. E eles vão estar aqui me auxiliando e trazendo as respostas aqui para vocês, porque eu sei que Deus vai aí também estar usando a vida deles, não apenas para trazer respostas, mas para trazer mais palavra aí ao coração de vocês. Podem começar. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eu vou começar falando aqui e Ezi vai complementar o que eu vou dizer. Mas, basicamente, Deus escolheu Israel, escolheu o povo judeu, os hebreus, para serem o seu povo. E então, dentro desse contexto, existiam leis, a lei mosaica, o Pentateuco, a Bíblia, e esse povo era guiado por essas leis, por essas regras e por Deus. E aí, Deus envia Jesus, o Messias, e aí inicia-se o cristianismo, né? Dentro do tempo de Deus inicia-se o cristianismo, quando nosso Salvador morre por nós, mas os judeus, a maioria deles pelo menos, não aceitam Jesus como Messias. Então eles acreditam ainda que o Messias ainda está por vir, e eles continuam arraigados à lei mosaica, à cultura judaica. Já nós estamos num novo tempo, numa nova aliança, mas eles continuam arraigados ao que era da aliança antiga. Muito bom. Boa noite a todos e a todas. Eu acho que o Jasso já adiantou, não é bastante a resposta. E eu vou dizer assim, em termos bem práticos. A diferença fundamental entre o judaísmo e o cristianismo é que o judaísmo, ele vive em função de uma promessa. Ou seja, para os judeus, o Messias ainda não veio. A promessa ainda não se cumpriu. Na perspectiva do cristianismo, o cristianismo trabalha sobre a certeza de um cumprimento. O cristianismo reconhece Cristo como sendo a encarnação do Verbo, que era o Verbo, tudo aquilo que foi comunicado em termos de revelação, tanto através da lei de Moisés, como também através das mensagens dos profetas. Na perspectiva do cristianismo, Cristo é a palavra que se torna pessoa. Cristo é o Verbo que se fez carne. Cristo é a profecia personificada. De modo que o autor aos Hebreus, ele é muito feliz quando faz justamente essa relação. E ele coloca a cruz de Cristo no meio. É de um jeito que a tese fundamental do autor aos Hebreus é Hebreus 13, verso 8, quando diz que Cristo é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E aí, na intenção de afirmar que Cristo é de fato o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, é que ele trabalha muito na intenção de comprovar a suficiência tanto da pessoa como também da obra de Cristo. E aí, segundo o olhar do autor aos Hebreus, Cristo cumpre, o Cristo materializa, o Cristo personifica tudo aquilo que no Antigo Testamento era sombra, tudo aquilo que no Antigo Testamento era tipo, tudo aquilo que no Antigo Testamento era promessa.
na direção, não é, do autor aos Hebreus, Cristo, ele aparece como sendo justamente a materialização de tudo isso e se anuncia como sendo o Salvador dos homens e como sendo o verdadeiro e suficiente Filho de Deus. Colocando em termos bem objetivos, a diferença o Jason já colocou para nós, é que os cristãos reconhecem Jesus como sendo o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, enquanto os judeus ainda aguardam a vinda desse suposto Messias. Só que se olharmos direitinho para aquilo que foi colocado na mensagem de hoje, principalmente na sua introdução, nós vamos perceber que o autor aos Hebreus explica para nós basicamente, não é, a diferença e ao mesmo tempo por que Jesus está para o cristianismo como sendo o autor e o consumador da nossa fé. Cristo é suficiente como pessoa e também a sua obra é suficiente para salvar, porque Cristo é a personificação de tudo aquilo que no Antigo Testamento era sombra, era profecia e era pura tipologia. E tem uma coisa interessante que você pode estar se perguntando, mas por que os judeus não reconheceram na pessoa de Jesus o Cristo, né, o prometido, o Messias? E era uma coisa que eu sempre me perguntava, eu sempre fazia essa indagação, né, porque o povo, ali com toda a evidência, com todos os sinais, porque o povo participou de toda aquela, o ministério público de Jesus ali, nas regiões, nas cidades, e Jesus operando milagres e fazendo maravilhas e sinais sendo visualizado por todos, mas ainda assim as pessoas não reconheceram nessa figura, nessa pessoa humana, o Cristo, o Messias prometido. E aí vou passar para você dar essa explicação e depois eu complemento, se for o caso, a gente vai conversando aí nesse sentido. A provocação é excelente, não é? O Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Na compreensão do Novo Testamento, os judeus tiveram dificuldade de reconhecer Jesus como sendo o verdadeiro Filho de Deus, porque a expectativa era muito no sentido político. E aí é de um jeito que, segundo as narrativas dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, toda expectativa que é construída em torno da pessoa de Jesus é mais no sentido de uma libertação social, é mais no sentido de uma mudança, não é, de um quadro político. E toda projeção que é feita sobre a pessoa de Jesus é na intenção de fazer de Jesus um rei humano. Só que Cristo vem e diz também no próprio Evangelho de que o seu reino não é deste mundo e de que o reino que ele veio instituir não é um reino de caráter temporal, não é um reino provisório, mas é um reino eterno e que subsiste para todos sempre. Nesse sentido, quando Jesus entra em Jerusalém, todas as pessoas aclamam Jesus como um rei, mas eles depois se frustram quando veem que aquele que é aclamado como rei na entrada de Jerusalém, dias depois estava sendo crucificado. Aí é quando Jesus vem e diz que era necessário que tudo aquilo que no Antigo Testamento apontava para ele se cumprisse na sua literalidade. E o Antigo Testamento apontava justamente para um reino que se afirma no fracasso da cruz, porque a cruz é justamente, como diz Paulo, um escândalo para os judeus. E ela é escândalo por quê? Porque Cristo afirma o seu reinado na fraqueza da sua morte, mas também Cristo proclama a sua glória na ressurreição do seu próprio corpo. E aí é quando ele diz que o seu reino subsiste para sempre, porque tendo vencido a morte, ele subjuga todos os poderes, inclusive o poder do pecado, que colocava como condenação fundamental a morte do homem. O que na verdade as pessoas esperavam era um líder revolucionário, né? Eles queriam a libertação política do domínio do Império Romano.
E aí Jesus veio com uma proposta completamente diferente, porque Jesus opera em nós não para atender a circunstâncias imediatas ou instantâneas, mas para trazer aquilo que é eterno. Então as pessoas não entendiam aquilo. E uma das evidências que a gente pode ver nisso, nos discursos de Jesus no Evangelho de João, quando as pessoas ali escutavam aqueles discursos e queriam aplicar para suas necessidades instantâneas, necessidades materiais. E quando Jesus começava a falar numa linguagem espiritual, ali eles abandonavam aquele discurso e já se negavam a seguir a Jesus, porque o que na verdade as pessoas queriam eram que os seus interesses pessoais, os seus interesses políticos fossem atendidos. Quando Jesus não veio com essa missão, Jesus veio para nos dar uma vida e uma vida eterna, e as pessoas ali não entendiam isso, e por isso que eles rejeitaram a mensagem das boas novas, eles rejeitaram a proposta da nova aliança trazida por Jesus, que desde a sua vinda já estabeleceu o seu reino aqui na terra, quando será completamente consumado na sua segunda volta. Isso, eu acho muito bem colocado nessa questão, porque na perspectiva de Jesus, o reino de Deus já habita em nós. E o reino de Deus tem a ver com um governo. E esse governo é de uma ordem espiritual. Em outras palavras, Cristo está dizendo que o reino de Deus se afirma em nós a partir de um princípio de uma nova vida, em que nós, reconhecendo o seu senhorio, nos submetemos àquilo que é a sua vontade, nos submetemos àquilo que são as suas diretrizes, nos submetemos àquilo que é, na verdade, a natureza da sua voz. Nesse sentido, observe que ainda hoje é possível encontrarmos essa confusão, não é? Entre a necessidade de uma libertação social para uma transformação espiritual. E ainda hoje é possível que nós encontremos pessoas que olhem para Jesus muito na perspectiva de alguém que pode resolver os meus problemas, que pode curar as minhas enfermidades, que pode me libertar dos meus males sociais, quando na verdade a obra de reinado de Cristo sobre o homem, ela é de natureza holística, ou seja, Cristo não deseja apenas alcançar o homem na sua dimensão social ou política. Cristo deseja alcançar o homem na sua integralidade, governar sobre ele, reinar sobre ele e conduzi-lo como um verdadeiro súdito do seu reino. Isso é muito importante colocar, não é? O holístico, minha gente, significa totalidade, viu? Porque o irmão às vezes usa um vocabulário holístico, assim, quer acrescentar mais alguma coisa? Integralidade, É justamente isso, né? Os judeus esperavam o reino na sua totalidade naquele momento. E é tanto que perguntaram a Jesus: e aí, a gente deve pagar imposto a César? E aí Jesus fala: dê a César o que é de César. Então a gente é cidadão de um reino celestial, mas a gente continua vivendo nesse mundo e sendo cidadãos de um reino terreno também. No texto em que Jesus multiplica os pães, de João 6, as pessoas elas ficarão assustadas com Jesus, ou ficaram assustadas com Jesus, porque ele multiplica os pães, sacia a fome de toda aquela multidão, mas depois ele olha para si mesmo e diz assim: esse é o pão que vindo dos céus pode alimentar a todo homem. Ele estava dizendo assim: eu sou esse pão que pretende justamente saciar a sua fome. E quando Jesus faz essa afirmativa, ele está reivindicando a sua suficiência, a suficiência de que ele é Deus, a suficiência de que ele é o Filho de Deus, e a suficiência de que ele é capaz de realizar o homem na sua totalidade. O Evangelho segue na narrativa e diz que algumas pessoas se frustraram, outras foram embora, até os discípulos ficaram amedrontados porque Jesus estava perdendo parte dos seus seguidores. Até que depois de confrontar um dos seus discípulos, Jesus mesmo diz para eles, não é? De que ele é o pão vivo que desceu do céu, e que aquele que comer dele nunca mais terá fome espiritual. E aí é quando Cristo afirma o seu governo sobre a alma do homem, anunciando de que o reino de Deus já é no interior da alma desse homem uma realidade visível. É isso mesmo. Tem algumas pessoas perguntando aqui sobre as outras vitaminas C e D, mas eu não vou responder, você vai ficar aí na expectativa para na próxima terça-feira eu estar abordando, mas assim, as sugestões que foram dadas aqui estão erradas, viu?
Aguarda aí para na terça-feira você ficar ligado aqui conosco. Rinaldi pergunta, e é uma pergunta, só pode ser tu, Rinaldi, vice, que no estudo comparativo entre as versões, podemos fazer uso da Bíblia de Jerusalém? É ela a versão mais próxima do hebraico? Há estudos que trazem essa perspectiva de que a Bíblia de Jerusalém é a mais próxima do texto original. Para quem não sabe, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia numa versão católica. E aí, o pastor e professor Ezi pode falar mais sobre essa história aí. Ok. Olha, eu acho que nós precisamos resgatar aí uma questão histórica muito importante, não é? Nós sabemos que o período primitivo, ele encerra ali no final do ano 100 depois de Cristo. Depois do ano 100 até o ano 300, nós temos a chamada era patrística, que é quando surgem ali os chamados pais da igreja, que é justamente o período em que o cânon, ou seja, os livros da Bíblia que nós temos hoje serão definidos e serão escolhidos como sendo parte desse livro que nós chamamos de Bíblia, não é? Essa coleção de livros. A partir do 4º século, a igreja institucionaliza a fé, e aí é quando esse cânon vai sofrer alterações e outros livros serão acrescentados, que segundo a tradição cristã ficaram conhecidos como os chamados apócrifos. No entanto, até 1500, quando explode a reforma protestante com Martinho Lutero, essa discussão ela vem à tona novamente. E aí toda discussão em torno dos livros que deveriam ou não compor a Bíblia, ela volta no sentido de tentar dar às pessoas uma mensagem mais próxima daquilo que a igreja primitiva havia vivido no seu primeiro século. A verdade é que, ao traduzir a Bíblia do latim para o alemão, Martinho Lutero, ele não reconhece os apócrifos como sendo parte do cânon. E aí mantém justamente aquilo que ficou conhecido na história como sendo o cânon protestante, que é composto basicamente pelos livros que nós temos hoje e que a igreja tem usado aqui na Liberdade. Sobre as questões em torno de versões, sobre o que é mais próximo e sobre o que não é mais próximo, isso depende do ponto de vista. O que eu quero colocar aqui é que há uma diferença entre versão e tradução. Do ponto de vista protestante, aquilo que é mais próximo para nós, na verdade não é nem mesmo a Bíblia de Jerusalém, é mais a versão chamada de King James, que foi escrita basicamente no ano de 1611. E ela é uma Bíblia que se aproxima um pouco mais, porque leva em consideração justamente aquela tradução recente que havia sido feita pelo próprio Martinho Lutero. Sobre a questão da Bíblia de Jerusalém, é lógico que há nela um valor, há nela uma importância. Agora, do ponto de vista daquilo que a gente chama de aproximação, é preciso que nós levemos em consideração as chamadas traduções, porque o que nós temos é um movimento assim: a gente vem do latim para o alemão, do alemão para o inglês e só depois do inglês para o português. E aí nós temos todo um percurso aqui que com certeza implica naquilo que a gente muitas vezes está chamando de estar mais próximo e estar menos próximos. A verdade é que a Bíblia de Jerusalém, ela também é Bíblia, ela também nos ajuda, ela também é uma Bíblia importante na história da igreja. Agora, se o interesse é por saber sobre a sua natureza fidedigna e sobre a sua real compreensão ou a sua real contribuição para a construção do pensamento cristão, aí vai depender justamente da sua compreensão e da sua visão do cristianismo. Esteja você mais ligado a essa tendência, não é voltada para o cânon católico, ou esteja você mais voltado ou próximo dessa tendência que nós chamamos do cânon protestante. É uma questão de olhar, é uma questão de ponto de vista, não é? É uma questão de concepção. Eu sempre gosto de consultar várias versões quando estou preparando a palavra. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém em casa e realmente é bem interessante, mas a gente usa mais aquelas que são mais comuns dentro do nosso contexto cristão.
Tem muitas perguntas. Agora começou o povo a perguntar com força aqui. Mas eu vou perguntar para a Jasso essa. Alguém me pergunta aqui, e antes de passar essa pergunta, eu só vou responder logo uma outra que foi perguntada sobre o autor da carta aos Hebreus, que é desconhecido, mas de fato era alguém, sim, que tinha domínio da cultura judaica e que se dirigiu ao povo, porque os destinatários eram judeus convertidos, né, judeus que tinham se tornado cristãos. Então, com certeza ele usa toda uma linguagem para alcançar esse público, e era alguém conhecedor e que dominava, sim, a cultura judaica. E aí, a Jasso, eu vou perguntar o seguinte, alguém está perguntando aqui, por que Josué não deixou nenhum discípulo? E o que aconteceu com o povo devido a essa falha? Bom, para mim, um dos maiores erros, aliás, o maior erro de Josué no seu ministério foi não ter deixado justamente um discípulo ou um sucessor. Moisés preparou Josué desde o início para que ele pudesse assumir esse cargo, assumir essa função. E aí a gente vê que Josué não saía de perto de Moisés. Mas aí, não sabemos o motivo, mas Josué não deixou nenhum sucessor. E o resultado disso a gente vai ver no livro de Juízes, que até Josué a gente está vendo ali o povo se apossando da terra. E aí a gente chega em Juízes e o que acontece é um ciclo de fatos onde o povo deixa Deus, Deus vem com juízo com o povo clama a Deus, e aí o povo esquece Deus, Deus vem com juízo, o povo clama a Deus, e nesse ciclo o povo está meio que perdido e longe dos caminhos do Senhor, e ora está dentro, ora está fora, e fica nesse vai e vem, justamente pela falta de uma liderança concreta. Porque detalhe de quando Moisés deixou Josué, o povo continuou firme ali, seguindo os caminhos do Senhor. Conquanto se use o argumento de que Josué não deixou um sucessor, a fim de levar o povo a continuar servindo a Deus, é preciso que nós coloquemos aqui ainda mais 3 questões importantes. A primeira era que o povo tinha que reconhecer a liderança espiritual de Deus, ou seja, o Deus que está à frente do seu povo, que foi capaz de libertá-lo do Egito e que é também poderoso para garantir este povo na terra prometida. Segunda coisa importante que nós precisamos colocar é que desde a entrada do povo na terra prometida havia o chamado princípio pedagógico. O povo entra na terra prometida orientado pelaquilo que Moisés propôs em Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio capítulo 5, Deuteronômio capítulo 6. Pois a orientação de Deus para o povo era: medita nesse livro de dia e de noite, para que sejais bem-sucedido. Ou seja, o sucesso do povo não dependia necessariamente de um líder humano, mas dependia fundamentalmente do reconhecimento do senhorio de Deus sobre a sua própria vida. Só que aí tem um outro princípio, é que esse princípio pedagógico também haveria de se constituir num princípio geracional, porque a ordem de Deuteronômio 6 era para que os pais ensinassem aos filhos, a fim de que cada geração vindoura pudesse perpetuar o princípio de orientação de Deus e de governamentalidade do Senhor. Nesse caso, o que está se dizendo é que o fracasso do povo se deve à falta de observância do povo ao senhorio de Deus e a essa realidade espiritual de Deus no contexto do seu povo, que naquele caso ali estava personificada, materializada nas tábuas da lei. Deixa eu complementar mais uma vez. Sim. A culpa, claro que não era só de Josué, o povo tinha uma grande responsabilidade nisso. Por quê? Porque o povo exigia um mediador entre eles e Deus. Eles não conseguiam ter um relacionamento direto com Deus. Eles dependiam muito do seu líder para estar em acordo com a palavra do Senhor. A gente tem lá, Deus manda o povo subir ao monte, e o povo diz: não, vai tu, Moisés. Vai Moisés sozinho. Eles pediam um mediador. Quando Moisés foi passar os 40 dias no Monte Sinai, o povo no instante
ficou desesperado, esqueceu-se de Deus e disse: Arão, a gente é um Deus. E Arão fez um bezerro de ouro. Então o povo tinha uma dependência muito grande de um líder para andar na conformidade dos caminhos do Senhor, quando Deus cria um relacionamento direto do povo com Deus. Ótimo, eu acho que o Jason coloca uma palavra importante no livro de Hebreus, a palavra mediador, não é? E Cristo aparece como sendo esse mediador entre Deus e os homens. Só que para o autor aos Hebreus, a mediação de Cristo é uma mediação superior à de Moisés, porque Cristo, naquele caso, ele é sacerdote, mas ele é também o próprio sacrifício. E a ideia era que, através de um princípio espiritual, as pessoas pudessem enxergar aquilo que o autor aos Hebreus anunciou, é que a lei apontava para Cristo, e que a revelação do monte Sião, Hebreus capítulo 4, se tornava agora superior à revelação do monte Horebe. Isso aí. Já está esgotando nosso tempo. E eu vou responder mais algumas perguntas rapidinho aqui, mais objetivamente, para que a gente possa atender aqui a todas as indagações. Mas, assim, tem uma pergunta aqui de Surama com relação a quais outras questões mais incomodavam os judeus referente a Jesus. Era ele dizer que era Deus ou eles realizar milagres? Então, já foi colocado aqui mais ou menos a resposta, mas era justamente essa afirmação de ser Deus, né? Aquilo incomodava fortemente aos judeus, porque afrontava a ideia de um Deus poderoso, de um Deus distante. de um Deus distante, mas que nessa vinda, nesse envio de um Messias por esse Deus, esse Messias viria com aquela postura de guerreiro, né? Então, o fato de Jesus dizer que era Deus, um Jesus que andava no meio do povo, conversava com o pecador, que foi morto, que foi humilhado, o fato dessa afirmação, aquilo para o judeu era um absurdo, né? Porque Deus, a pessoa se dizer que é Deus ou que era Deus, para eles teria que ter todos aqueles atributos 100% da deidade, da divindade. Acho que foi redundante, mas é mais ou menos isso aí. Entendeu? E aí, uma outra pergunta que André faz é que no versículo 12 de Hebreus, vocês dois que estavam ligados aí na palavra, fala de um tempo decorrido e que o povo já deveria ser mestre, que o povo já deveria estar amadurecido. Isso fala de maturidade cristã. E aí, ele pergunta assim: como sabemos no dia de hoje, no nosso caso, se já decorreu muito tempo e estamos recebendo um alimento mais forte, quando na verdade necessitamos de leite espiritual? Como diz nesse versículo, como que isso se dá, essa compreensão ou essa maturidade, né, de entender que já deve estar num nível mais avançado da espiritualidade? Muito bem, está ótimo. A pergunta é muito boa sobre maturidade, não é? Veja, o autor aos Hebreus, ele é muito inteligente na construção do seu livro, na sua carta. E ele faz justamente uma construção que tem muito a ver com o tipo de escrita dos próprios hebreus. Ele começa no capítulo 1 apresentando uma série de justificativas que pretendem afirmar aquilo que é a sua tese fundamental, é que Jesus é Deus. E aí, quando ele chama a atenção no capítulo 5, ele dá uma pausa na intenção de aplicar aquilo que ele já vinha dizendo desde o capítulo 1. E do capítulo 1 até o 5, a construção é basicamente a seguinte: capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, ele diz o seguinte: que havendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras, nesses últimos dias nos falou através do seu Filho, a quem constituiu o Senhor e o herdeiro de todas as coisas. Na compreensão do autor aos Hebreus, do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 1, Cristo é a profecia, mas Cristo é também o cumprimento. Cristo é o homem, mas Cristo é também o divino. E aí é interessante
que depois de afirmar a divindade de Cristo, nesses 4 primeiros versículos, ele vai depois descrever a sua superioridade. E aí no capítulo 1, ele diz que Cristo é superior aos anjos, e a pastora está puxando minha orelha aqui, porque ela vai falar disso terça-feira. Não é? Depois ele diz que Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança, e depois ele diz que o sacrifício de Cristo é superior a todos os rituais do Antigo Testamento. Ora, em que consiste essa falta de maturidade? Na falta de reconhecimento dessa suficiência. Fala basicamente, não é, dessa postura de oscilação entre aquilo que estava anunciado na pessoa de Cristo e aquilo que ainda muitas vezes era visto como uma herança histórica. Na compreensão do autor aos Hebreus, maturidade cristã nesse caso tem a ver com um reconhecimento da suficiência da pessoa e também da obra de Cristo. Ele está dizendo assim: olha, vocês já deveriam ter reconhecido isso, vocês já deveriam estar em paz com isso, mas ainda oscilam e ficam olhando para a sombra, como se não houvesse diante de vocês uma luz completa. Reconheçam Cristo, confessem Cristo, acreditem na suficiência de Cristo, e aí vocês passarão a dar sinais de que de fato estão maduros na fé. A falta de maturidade, minha gente, é falta de vitamina. Quer saber quais são as vitaminas que necessitam? Então pronto, na terça-feira nós vamos continuar conversando sobre isso e tantos outros assuntos. E vocês aí têm mais algumas perguntas, mas acho que as mais urgentes e principais foram respondidas, assim, que falam mais sobre o tema de hoje. Tem uma pergunta aqui sobre Jó, que depois a gente vai estar conversando e respondendo também em outra oportunidade. Foi perguntado aqui se existe alguma diferença entre a Bíblia católica e as demais doutrinas religiosas. Sim, existe. Em 2 minutos, Ezi aí responde, enquanto que eu vejo aqui as outras. Se tem mais alguma outra, pastor, pode responder aí. Você já respondeu, já falou sobre isso, só fechando aí para deixar mais claro que se existe essa diferença. Existe sim. Basicamente a diferença de uma Bíblia para outra está justamente naquilo que eu chamei de livros apócrifos. Entre outros critérios, não é, que foram usados para deixá-los fora do chamado cânon protestante, está justamente o fato de que esses livros não foram escritos nem por profetas, nem também por apóstolos, e basicamente porque alguns dos seus ensinos colidem, vão de encontro, né, a outras coisas que são afirmadas nos demais livros da Bíblia. Há, na verdade, não é, pelo menos 6 ou 7 critérios aqui nessa linha. Há uma diferença sim, como eu disse, eu volto a repetir. A sua adesão a um ponto de vista ou não depende da sua visão de mundo e depende também do lugar em que tradicionalmente, por dentro da história da igreja, do cristianismo, também você está situado. Sugiro leitura, não é? Sugiro leitura, sugiro análise, sugiro pesquisa, e aí naturalmente você vai identificar essas diferenças que são assim básicas e que são muito fáceis de serem discernidas. Isso aí, minha gente, mas chegamos ao nosso fim. A gente se programou por meia hora em cada debate, e acho que a gente já extrapolou aí o tempo, e os meninos precisam se organizar, mas terça-feira tem mais. Você vai guardando aí suas perguntinhas. Terça-feira eu vou dar continuidade a essa carta e a mensagem que foi iniciada hoje, e eu sei que tem mais alimento aí do céu para a sua vida. Jácio Augusto quer encerrar? Então, boa noite, galera, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a semana de vocês, uma semana abençoada. Amanhã, a semana todinha, aliás, não só amanhã, mas como toda semana, a gente tem uma programação especial da nossa igreja, de manhã, de tarde e de noite. A gente vai estar fazendo lives e com diversas programações diferentes aí para atender cada público específico, né? Então, só lembrando que amanhã de manhã
Amanhã de manhã nós temos oração profética, às 10 horas da manhã. Temos uma conversa sobre vida sentimental, às 5 horas da tarde. Temos uma live com o pastor Vinícius Ulato, às 8 horas da noite. E também temos esse negócio em inglês aí dos jovens, como é o nome? Então, às 8 horas a gente vai estar lá com a mamãe e o pastor Vinícius. E de 9 horas a gente não pode perder. Você que é jovem, você que é adolescente, ou você que é pai e tem filho jovem e adolescente, bota eles para verem o Liberty Sessions, que de 9 horas a gente vai estar lá com a linguagem jovem, com a linguagem adolescente, falando sobre Deus e nessa quarentena, de como é que a gente pode continuar nesses caminhos e otimizando nosso tempo para isso. Isso aí, meu povo. Bom, como eu fiz do último encontro, eu vou sugerir 2 leituras. Primeiro, peço para que você leia Hebreus, tá bom? Principalmente o capítulo 5, onde a pastora vai continuar a mensagem na próxima terça-feira. Segunda sugestão de leitura, tente encontrar, e você vai encontrar sim em bom português, um livro de um autor alemão chamado Karl Jaspers. É uma obra extraordinária intitulada Os Mestres da Humanidade. Ele faz uma análise entre perfis, não é? Entre Sócrates, Buda, Confúcio e Cristo. E eu posso dizer para você que é uma das melhores coisas que eu já li, e é um dos livros assim que mais me ensinou a respeito justamente do modo como Cristo vem sendo compreendido por dentro de certas abordagens, e como tudo aquilo que ele ensinou e também tudo aquilo que ele viveu lança luz sobre a nossa própria condição humana. Então eu deixo aqui essas 2 sugestões, porque eu acredito que são sugestões muito válidas. Hashtag fica a dica, beijo no coração, Deus abençoe. E eu espero você amanhã nas nossas transmissões aí, das nossas redes sociais. E terça-feira, terça-feira, fogo aí do céu, aí no seu coração. Beijo, amo vocês.